Bom, estamos no ar. Bom, olá pessoal, boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, né, que está aqui agora com a gente, né? Também queria mandar um alô para todos que estiverem acompanhando essa live em qualquer tempo e espaço, né? E, bom, para a gente começar, né, antes de tudo, eu vou pedir para que todo mundo siga o canal do Correio, né, dê aqui o seu joinha, né, para o nosso conteúdo poder vencer, né, o algoritmo, né, e ser mais divulgado aí nessa plataforma, né. Agora nossas lives vão ser sempre às terças e quintas-feiras, né, geralmente nesse horário aqui das 15 horas, podendo haver alguns horários alternativos aí. Além, né, como vocês puderam ter visto, né, na semana passada não teve live, de tempos em tempos aí a gente pretende fazer uma pequena parada técnica para avaliar o projeto e seguir adiante, né, principalmente para a gente não cair em alguns vícios aí, que muitas vezes a gente vê o pessoal caindo na internet e tal. Então, é uma maneira aí que encontramos para ir de tempos em tempos reavaliando aqui o trabalho, né? Bom, só mais alguns recados, né? Na descrição do vídeo aqui tem diversos links, né, sobre os assuntos que a gente vai estar abordando hoje, né? Inclusive links internos do nosso jornal também, como redes sociais, newsletter, né? O próprio site do jornal, entra lá todo mundo, né, assina nossas newsletters aí, tem no WhatsApp, no Telegram, né, e também é importante falar, antes da gente começar, né, que o Correio da Cidadania, ele sobrevive de doações dos seus leitores, né, não tem nenhuma vinculação institucional com nenhuma empresa, nenhuma ONG, nenhum partido político, né, nenhum governo, nada, e quem mantém o nosso jornal funcionando e a nossa independência são os nossos leitores, né. E, bom, antes da gente entrar, um último recado, né, esse vai ser o primeiro episódio, né, da nossa série Ao Vivo e nas Ruas, onde vamos entrevistar diversas pessoas que participam de movimentos e movimentações em geral, né, políticas sociais, trabalhistas, culturais na nossa sociedade, e a partir do segundo episódio, a gente já vai criar uma playlist para a série, né? Além dessa série, a gente tem as ideias para o fim do mundo, que trata de questão indígena, e ainda vamos lançar conversas para o novo mundo, que vão ser entrevistas aí com colunistas do jornal, né, intelectuais e interlocutores, né, próximos da gente, e também o Jornalismo Tem Lado, que vai ser uma playlist exclusiva de conversas com colegas jornalistas, né, e bom, eu acho que por enquanto é isso. Uma coisa que surgiu de última hora foi a divulgação da nossa convidada de hoje, que ela passou pelo Instagram. E, bom, o Instagram do Correio, ele existe, mas ele está meio parado faz algum tempo, né? Estamos com um projeto aí para ressuscitar a página, então pode seguir a gente lá também, que em breve estaremos reativos, digamos assim, por lá, né? E, bom, na nossa live de hoje, né, na estreia do nosso programa Ao Vivo e nas Ruas, nós vamos receber aí uma convidada muito especial, né, além de ser amiga nossa pessoal, né, e jornalista, né, ela atua no MNU, Movimento Negro Unificado, movimento feminista, é filiada ao PSOL e apresenta o podcast Política in Love, né? Vamos mandar um salve aí para Luca Franca. E aí, Luca, como é que você está? Olá, tudo bem, gente? Que prazer estar aqui nesse ao vivo do Correio da Cidadania, projeto que acompanho já há bastante tempo, né?
muito importante, inclusive, para a democratização da comunicação no nosso país, da gente conseguir pensar uma outra forma de comunicação e outra forma de jornalismo, e como a gente lida com isso, com os movimentos sociais, como a gente pensa política e afins. Muito prazer estar aqui mesmo. Pô, prazer enorme te receber também, Luca. Antes da gente entrar na nossa pauta propriamente dita, né, é sempre bom lembrar para os nossos internautas que a proposta aqui do Correio, né, dessa entrada no YouTube, é a gente trazer debates que são extremamente importantes, né, para mais esse meio que hoje em dia está super em alta, né, que são as plataformas digitais, em especial aqui essa plataforma, e também, né, fomentar um pouco o pensamento crítico, que a gente vê que até mesmo nos meios de esquerda tem se perdido um pouco, né? E, bom, antes da gente começar, né, como o pessoal já sabe que vamos ter pauta de movimento negro e feminista, né, é bom a gente lembrar que quando se fala em classe trabalhadora, né, eu não vou ter os números exatos agora, mas pelo menos 50% ou mais dela é composta por mulheres e negros, né? Então, eu acho que esse é um dado muito importante aí para a gente começar o debate, né? E pegando aqui um gancho mais recente, né? E depois a gente vai abrindo um pouco mais para outros temas. Houve o assassinato do George Floyd, né? Em Minneapolis, nos Estados Unidos, e que gerou toda uma revolta, né? E as manifestações que a gente viu por lá, né? No Brasil, motivos nunca faltaram para a classe trabalhadora como um todo, né, mas em especial para o povo negro, de protagonizar uma revolta como essa, porque a gente está vendo, né, de certa forma, né, ainda que seja um pouco precipitado, né, comparar diretamente com os Estados Unidos, mas que, de certa forma, está acontecendo nos últimos 4 ou 5 domingos, né? E também no debate público, né, na imprensa, nas redes sociais, e até as pequenas conversas, né, nos nossos bairros, né, locais de estudo e trabalho. Bom, estou falando muito já, vou abrir com a primeira pergunta, né, contudo, né, e paradoxalmente, me parece impossível a gente não relacionar, né, uma realidade com a outra, né, a nossa aqui e a dos Estados Unidos, né, e nem refutar totalmente que o caso estadunidense possa ter inspirado de alguma maneira aqui as nossas primeiras manifestações aí no final de maio, né? Eu queria perguntar para você, Luca, como você vê essa questão, né? Se você acredita em algo como um empurrão internacional, né, entre aspas, e como, na sua opinião, essas realidades se relacionam. Vou te deixar aqui sozinha por enquanto. Então, eu acho que a primeira coisa é que esses debates, eles, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, eles são similares, mas, ao mesmo tempo, ele tem elementos diferentes, porque a forma de colonização foi diferente, tem ali todo o processo da Guerra de Secessão, a briga e a disputa sobre direitos civis nos anos 60 e nos anos 70 com Martin Luther King, Malcolm X, os Panteras Negras, né? E aqui a gente tem uma outra movimentação. A gente tem a Frente Negra Brasileira nos anos 30, a gente tem a falsa abolição em 1888, a gente tem a construção da MNU em 1978, mas elas se dialogam de certa forma, né? Porque, querendo ou não, a violência policial ela nunca deixou de existir para essa população negra, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. Não é de hoje que, por exemplo, há alguns anos, quando teve a morte do Eric Garner, quando teve outras mortes ainda no governo Obama, lá nos Estados Unidos, isso teve reflexo profundo em movimentação e articulação política aqui, né? E nos últimos anos, com o advento do Black Lives Matter, com agora a Coalizão Negra aqui no Brasil, etc., essa relação internacional tem se voltado na sua Constituição, porque já tinha havido lá atrás
O MNU bebe muito do que foi o processo das Panteras Negras, a relação com as discussões de filósofos e teóricos importantes do pensamento mundial e tal. E agora a gente tem esse processo. Eu acho que não é bem... Eu não diria que é bem um empurrão. Eu acho que já estava todo mundo realmente com a tampa lá em cima. E foi uma válvula de escape. E a válvula de escape começou com a morte do George Floyd, né? Mas a gente tinha tido, antes mesmo, no dia que o George Floyd morreu no Brasil, a gente teve uma super live, que foi a maior live de movimentos sociais, etc, para tratar da morte do João Pedro, lá do Rio de Janeiro, que foi morto dentro da própria casa. Então, foi durante esse ato virtual, a gente soube da notícia do George Floyd. Nesse mesmo... E aí, assim, eu acho que também tem uma coisa. Há muita cobrança do movimento negro, mas ninguém está de olho no que a gente está fazendo, porque a gente nunca parou de fazer coisa, né? A gente nunca parou de estar na rua, de mobilizar nas redes, de fazer as nossas intervenções, seja no espaço público de debate, seja dentro de organizações mistas, seja nas próprias organizações de entidades negras e afins, né? Então, ao mesmo tempo, naquele mesmo dia, estava rolando esse ato virtual sobre as matanças de operações policiais lá no Rio de Janeiro, onde teve atos, inclusive antes da morte do George Floyd, nas comunidades, né? E que teve essa repercussão organizada pela Coalizão Negra, e aí isso significa o MNU, a UNIAF, várias outras organizações que compõem a Coalizão Negra atualmente, né? E que deu um recado importante que serviu de fôlego, inclusive, para o manifesto que a coalizão soltou, que é com racismo não há democracia, né? Então, eu acho que não é bem um empurrão, acho que ajuda nessa válvula de escape que já estava acontecendo por conta das questões da pandemia, da permanência da operação policial nas favelas no Rio, nas quebradas aqui em São Paulo e no resto do país. A gente teve mortes em Salvador, no Pará, no Ceará, mesmo com o STF votando a suspensão dessas operações policiais. Então, acho que essas coisas todas, elas se coadunaram, né? E chegou a levar muita gente às ruas. Nos Estados Unidos continua levando, né? E aqui ainda está se vendo como é que vai organizar, porque também temos a pandemia e quem mais está morrendo com isso é a nossa população negra, porque quando a gente vai pegar quem mais precisa do SUS, isso somos nós, né? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Voltei aqui. Bom, respondeu sim, foi muito boa resposta, né? Dá uma boa quebrada aí no discurso oficial aí dos nossos meios de comunicação, que tentam colar, né, as manifestações daqui como importações, né, digamos assim, e claro que tem a ver, mas a gente tem a nossa particularidade. Eu acho que tem uma coisa que as pessoas precisam entender, é que a solidariedade internacional sempre ocorreu junto ao movimento negro, porque é um movimento em diáspora. Nós fomos retirados da África, trazidos e levados para diversos outros continentes e países, e isso acaba nos dando uma noção do que significa a necessidade de solidariedade internacional, entendeu? Aqui na América Latina a gente vê isso com o processo da Revolução Haitiana e como isso vai se organizando nos processos de enfrentamento ao Império no Brasil, sempre bebendo muito, né? Então, não é bem importar, é mais uma solidariedade. Aqui existe solidariedade internacional de fato, entendeu? Sim, inclusive, só fazendo aqui um marketing rápido, na nossa segunda live com o Giva, né, sobre questão indígena, ele colocou que essa solidariedade atravessa séculos e que, por exemplo, os próprios quilombos, houve ali uma solidariedade entre negros e indígenas, senão não teriam como existir, por exemplo. Né? E é muito interessante isso.
Mas, voltando para a nossa atualidade, né, e pensando um pouco, né, nas manifestações aí que a gente está vendo, né, como é que você avalia, né, esse mês de manifestações que se encerra hoje, né, praticamente, né, que tem uma clara, apesar de diversas iniciativas mais, digamos, liberais, burguesas, a gente vê um forte caráter popular antifascista, antirracista, né, nessas manifestações. Como é que você avalia esse mês de fora Bolsonaro? Cara, primeiro que é um paradoxo, né? A gente precisou ir para a rua. O companheiro Wesley do MNU, lá de Caxias, falou isso no ato do Palácio da Guanabara, lá no Rio. A gente teve que ir para a rua porque estão indo para dentro das casas nos matar, né? E isso é paradoxal, porque a gente também quer que se garanta, por exemplo, estrutura mínima para que as empregadas domésticas não tenham que ir na casa dos seus patrões pegar essa droga dessa doença e passar para os seus, entendeu? Aqui de dentro de casa. A gente quer o auxílio emergencial para todo mundo e não da forma como foi colocado no governo, onde mais militares ou empresários e afins conseguiram acesso ao auxílio emergencial do que a população que realmente necessitava, né? Mas assim, eu acho que uma coisa é real. Se colocou que existe resposta ao bolsonarismo. A gente já vinha, desde o começo da pandemia, com atos e mais atos dos bolsonaristas, dos mais retrógrados setores da nossa sociedade, ocupando as ruas, né? Inclusive, os atos simbólicos que ocorreram ao longo desses meses foram violentados por esse setor da sociedade brasileira, né? A gente não pode esquecer o que foi a reação dos bolsonaristas em Brasília, naquele ato simbólico de 1º de maio, com profissionais da saúde, em que eles cuspiam e eles agrediam enfermeiras, eles agrediam profissionais da saúde que estão no front no enfrentamento à pandemia, né? Acho que a gente conseguiu dar uma resposta. Pode ter sido... A dificuldade é que não dava para a gente dar uma resposta do ponto de vista vai massificar mais os atos, que é o que a gente, em geral, faz, porque a nossa forma de fazer política, do movimento negro, do movimento antifascista, dos movimentos sociais como um todo, é na rua, é ocupando a rua, é disputando a política na pressão do espaço público de debate propriamente dito, né? E esses 4 meses que a gente vivenciou aí, a gente não podia ocupar o espaço público porque o coronavírus estava aí. E a nossa população é uma população mais de risco, né? Mas, assim, a gente conseguiu dar essa resposta. E eu acho que isso ficou marcado. A gente vai precisar ver como é que a gente vai fazer daqui para frente, até porque nós estamos entrando em férias, nós temos ainda não tem respostas contundentes do Estado sobre se vai manter ou não as operações policiais. Aqui em São Paulo, a gente ainda vê, né? A gente vai ver o caso do Guilherme lá na Vila Clara, a gente vai ver o caso do Renan, vai ver o caso que aconteceu lá na Zona Norte, em Barueri, em vários lugares de violência policial, muitos deles que acabaram em morte, né? Aquela cena horrenda acho que em Carapicuíba, de um policial e sufocando da mesma forma que George Floyd foi sufocado em vídeo, né? E a resposta que o Dória dá é de um retreinamento da PM, né? Sendo que a gente vai pegar estudos, inclusive, de doutorado, mestrado, de gente que foi da PM, que pensa a questão da PM, que foi coronel, isso, aquilo, outro, e que demonstra que não é possível pensar uma reformulação da PM com ela tendo uma forma militar, né?
que precisa pensar de uma outra forma. E aí a gente tem as discussões sobre segurança pública. Se é só a polícia militar, se são todas as polícias que são militarizadas, só que de forma diferente, mesmo a civil e tal. Mas o formato PM, a gente sabe, dentro das pesquisas todas que estão aí colocadas, que não dão resposta. E a gente vai precisar pressionar isso, porque também o Dória está reabrindo a cidade, mas nunca fechou de verdade, né? A gente não tem, por exemplo, um processo de auxílio emergencial paulista para a nossa população. Né? A gente não sabe quantos leitos nos hospitais privados estão colocados atualmente. E a gente não tem uma fila única. Então, quem tem dinheiro é possível ter vaga ainda, enquanto os nossos hospitais do SUS estão sendo sucateados, estão sendo solapados, estão já com sobrecarga. A gente tem fechamento de hospital de campanha em um momento onde ainda se aumenta o número de mortes aqui no estado de São Paulo. Então, acho que nos próximos dias e nas próximas semanas, a gente vai precisar ver muito bem quais são os temas realmente de flanco que a gente precisa apresentar para questionar qual é esse modelo de quarentena que os governos e a elite queria, porque agora que eles estão de boa e quem está morrendo é a classe trabalhadora, são os negros, é a periferia, pode reabrir, sendo que nunca conseguiu, por uma série de coisas, ter direito ao lockdown propriamente dito, ou à quarentena, né? E como é que vão responder também a questão das violências policiais. Mas eu acho que o grande saldo é que não tem como mais falar de qualquer projeto político para o país, seja da forma como ele for, da concepção que for, que não pense na sua centralidade a questão racial. E isso é uma vitória, porque por muito tempo isso foi colocado de forma secundária. Você fazia o debate político-econômico da conjuntura lá em cima, o creme de la creme, entendeu? E aí depois você deixava para a negritude debater a negritude, as mulheres debaterem as mulheres, os LGBTs debaterem as LGBTs. Quando a gente vê que o processo de sociedade não é bem isso, quando a gente vai ver justamente, por exemplo, no Brasil, quase 58% da população é negra. Não tem como você pensar um projeto de política e de economia que não vai levar em conta o racismo estrutural desse país, né? Então, eu acho que o grande salto é esse. Tá cunhado. Qualquer um. A gente vai ter eleição municipal agora. Não tem como. Quem quiser virar e falar que é anti-Bolsonaro, que é isso, que não coloque no centro do seu debate a questão racial, mas não apenas de qual termo que a gente tem que usar, mas como é que vai lidar com a segurança pública, porque é ela que nos mata. Como é que vai lidar com a saúde, porque a precarização da EC 95, que fez a gente chegar onde a gente já estava, porque já estava solapado lá atrás com o teto de gastos, você não tem mais investimento em saúde e educação, e quem precisa, isso está no IPEA, isso não é ideia do movimento negro, não, mas quem precisa do serviço público de saúde e de educação é a população negra, né? Então, se isso não tiver centro, e é por isso que eu acho que é muito acertado que o manifesto da coalizão, que é isso. Se não debate o racismo, se continua a passar pano para racismo, não tem democracia. Porque a gente vem denunciando essa falsa democracia racial há décadas. A gente vem denunciando o falso Estado democrático de direito há muito tempo, né? As medidas arbitrárias que a gente vê do STF para cima de grandes figuras do progressismo e afins atualmente era o que a gente já denunciava lá atrás do que acontecia com a população negra e periférica. O capital, ele precisa do Estado penal. E se a gente não fizer esse debate todo desta forma, a gente vai perder ainda mais. A gente só vai ficar reformando o Estado burguês. Não que as reformas não sejam importantes, né? A gente está aí com as cotas para mostrar o quanto algumas delas são importantes, mas não é só isso. E é preciso tratar com mais seriedade do que apenas a caixinha do negro e vou dar as cotas aqui e não vou pensar na empregabilidade, não vou pensar em saúde, educação, não vou pensar em segurança pública e vou sentar com o meu negro de estimação do lado para dizer que sou antirracista.
não é bem assim, né? Certo. Não, então, a partir dessa sua resposta, na verdade, eu já tinha umas 3 perguntas aqui preparadas que eu acho que puxam um pouco a partir dessa sua resposta, né? Eu vou fazer 2 agora e depois eu faço a outra. A primeira, no bojo de todos os problemas que você elencou, né, e de todos os debates importantes de serem feitos, né, incluindo, né, a questão racial estar vinculada com a condição democrática da sociedade, enfim. Eu queria te perguntar mais praticamente como que tem sido a sua atuação, e aí eu digo não só a sua individualmente, também, mas das organizações que você participa, nesse sentido, né, de propor políticas ou de propor debates. E ainda um outro gancho sobre o que você tinha dito, né, de como se organiza o debate de esquerda. A gente viu que nos Estados Unidos, por exemplo, muitos brancos estavam apoiando o Black Lives Matter. Porém, nos Estados Unidos, né, ao contrário do Brasil, né, existe uma maioria de pessoas que é considerada branca, né? Então, eu queria te perguntar também como que seria, né, essa questão desse apoio das pessoas brancas no Brasil. Ele tem a mesma importância que nos Estados Unidos ou não? Tá, vamos começar. O professor Silvio de Almeida e a Djamila Ribeiro já colocaram isso diversas vezes, mas não só eles, né? Milton Santos, Lélia Gonzalez, o próprio MNU lá atrás também, de que a gente não consegue dar conta, só os negros dão conta de resistir ao racismo, né? De virar, fazer as denúncias, virar, falar, ó, tô matando, mataram mais, virar, tipo, se sublevar sobre, né? Mas o problema do racismo, quem criou foi a aristocracia branca, né? Quem é que tirou negros e escravizou negros e indígenas em países que não eram seus? Quem foi que virou e subalternizou negros e indígenas, dizendo que eram menos inteligentes, que eram vadios, que não serviam para trabalhar e que eram preguiçosos? Quem foi que marginalizou com a aprovação de lei de terras, com não criação de postos de trabalho, indenizações, ao dar a liberdade, ao abolir a escravidão do país da população negra, né? Não dá para a gente virar e dizer que os brancos não têm um papel nisso. Obviamente que a emancipação da população negra, que a mudança, o pensar como se organiza um programa político da população negra, como de uma forma que seja socialmente referenciada, que pense retome as construções de igualdade que existiam nos quilombos, que existem até hoje nas comunidades quilombolas, indígenas, que vão pensar isso do ponto de vista de uma outra urbanidade, não significa que os brancos não tenham responsabilidade. Tem muita, né? Não existe você se dizer antirracista e você, por exemplo, não se engajar numa agenda por desencarceramento, porque quem está preso no Brasil, na maioria das vezes, não é branco, é a população negra e indígena, né? Isso é uma questão. A outra questão, é muito fácil você virar e se dizer antirracista e tal, mas é dono de empresa e não contrata negros, e não tem negros dentro do seu CEO e afins. É uma forma reformista e neoliberal de pensar, mas também é importante, porque significa colocar sempre a gente em um patamar onde não é possível ter ganho. Os méritos pessoais são importantes também nesse processo, levando em conta o grau de espoliação coletiva que a gente sofreu, né? Mas não é só isso. Como é que a gente pensa, para além disso,
como se encara, como os brancos encaram o debate do encarceramento em massa, o debate da segurança pública, o debate ao direito de lazer, porque a gente sabe que no último período, tanto, por exemplo, aqui em São Paulo, quando Dória era prefeito e também agora como governador, qual era a juventude que não tem direito ao lazer? É a juventude negra e periférica. Aonde foi que estouraram o baile de Paraisópolis? Não foi no centro, não foi no Morumbi, não foi em Alphaville, foi em Paraisópolis. Matou 9 meninos ali dentro, né? Por quê? Porque a política do Estado em São Paulo já faz bastante tempo é virar e jogar bomba para desorganizar o baile. Estou falando que tem que ter baile todo dia e a velhinha não pode dormir? Não estou falando isso. Estou falando que não se pode tratar espaço de lazer da juventude de uma forma a criminalizá-lo. Porque aí reafirma de que o Estado só está lá realmente para matar e para reprimir, né? E isso é uma forma também de virar, não é o e porém, não. Vamos lá, quantos grandes parques existem nas periferias? Se a gente não está em São Paulo, se está em Belém, no Rio de Janeiro, em Salvador, onde que for, pense nos bairros centrais de vocês e quantas praças tem nos bairros mais centrais e quantas praças tem nos bairros mais distantes. Quanto tem de lazer e acesso cultural dentro dos centros e nas periferias, né? E como é que é vista a produção cultural periférica? Eu acho que isso é uma das coisas. Isso entra a gente pensar também como vai fomentar a cultura, etc, etc, porque, em geral, a branquitude prefere assimilar o que a gente produz culturalmente das coisas do que efetivamente dar destaque ao que a negritude faz, né? Isso é um dado muito importante, a gente vê isso por várias coisas. A outra, eu acho que eu perdi a primeira pergunta. Você pode refazer, por favor? Claro. A primeira pergunta era quais eram as proposições aí. Tá. Nesse último período, a gente teve uma luta muito árdua aqui em São Paulo. Faço parte do MNU, faço parte do PSOL também, mas a minha atuação hoje, prioritariamente, é no MNU, né? Aqui em São Paulo, a gente ficou muito jogado até 2018 para ajudar a conquistar cotas na USP, né? Então, fazer debates tanto dentro quanto fora da USP da importância e do absurdo que era a principal universidade pública do país ser a última a ter cotas de entrada nesse estabelecimento, né? O São Paulo foi o último estado, as suas universidades estaduais terem um projeto de cotas, e ainda é um projeto de cotas que é de cada universidade, não é algo legislado pela Assembleia e como política pública, então muda reitor, pode mudar, tem uma série de variações aí, entendeu? Mas a gente estava muito focado nisso, porque o agregar a educação e afins é uma forma também de entrada na cidadania, né? Levando em conta o que é todo esse processo de genocídio, de violência para a gente no cotidiano, né? E de negação ao ensino público de qualidade na hora que ele vira de excelência, quando a gente passa todos os outros anos no ensino público quando ele não é de excelência, né? Então, tem a ver com a reparação histórica, essa compreensão também. Agora, nesse último período, os debates referentes ao encarceramento em massa e à violência contra a mulher, a violência policial, o MNU sempre foi muito aliado da Amparar nas coisas todas, a gente sempre esteve junto nos enfrentamentos que as mães fazem e tal. A construção da Marcha de Mulheres Negras, nós temos companheiras do MNU que constroem esse processo, que não é apenas o ato do 25 de julho, mas também durante o ano inteiro pensam e organizam ações, inclusive de pensar junto às mães de adolescentes mortos pelo Estado, junto ao que é a população LGBT negra,
acompanhou muito a questão do caso da Luana Barbosa, lá no interior de São Paulo, aqui alguns outros casos e tal. Nacionalmente, o MNU está fazendo várias outras coisas, né? Tem parlamentar eleito do MNU em vários estados, tem no Rio, acho que tem em Salvador, tem em vários lugares que têm proposto agora, apresentado propostas de legislação de maior, para dar mais processo de organização e direitos políticos para a população negra, né? A decisão do STF sobre não realizar operações policiais, por exemplo, foi movimentação de uma deputada do Rio, que é do PSOL, mas que é do MNU também, né? E no PSOL, além disso, aqui, por exemplo, em São Paulo, nesse último período, a gente está ajudando a organizar com outros coletivos a quarentena popular, né? Que é para ajudar o povo, né? Porque as pessoas estão sem comida, as pessoas não receberam auxílio emergencial, não tem dinheiro para comprar itens básicos de limpeza, de higiene, de alimentação. Então a gente tem a quarentena popular que tem sido tocada aí pela companheira Simone, está sendo tocada aqui em São Paulo, no ABC, na São José e em Campinas, nas periferias e com população negra e LGBT. E o pessoal tem atuado no ponto de vista parlamentar da garantia de garantir legislações e combater o avanço de criminalizações absurdas, como, por exemplo, esse novo PL da fake news, que querendo ou não, vai afetar a produção de conteúdo que a gente tem junto à população negra, teve todos os processos de auto de resistência, de disputar ali para que os autos de resistência acabassem, né? Aqui em São Paulo a gente tinha conseguido antes, mas no resto do Brasil não, e que agora meio que volta com Bolsonaro, com Dória. Mas, assim, é muita coisa. A gente tem atuado em muita coisa. E ao mesmo tempo, assim, às vezes a gente vai bater a agenda do que tem que fazer, seja de debate, seja de ação política, seja de manifestação e tal. Quando a gente vê a nossa agenda está completamente lotada, né? Porque a gente ainda está pensando, por exemplo, uma campanha de combate à violência contra a mulher que vai pensar não apenas na pandemia, mas no conjunto, porque mulheres morrem nesse país e morrem por ser mulheres, né? E como a gente pensa isso do ponto de vista antirracista, que não seja transfóbico, né? Que consiga realmente ser uma frente, porque todo mundo acha a violência contra a mulher um absurdo, né? Então a gente tem meio que atuado em várias dessas frentes, né? Agora, e estamos na Coalizão Negra. O MNU faz parte da Coalizão Negra, junto com a Uniafro, junto com a Marcha das Mulheres Negras, Criela 10, Crioula, Instituto Marielle Franco. Nós estamos aí nesse bonde também, em que tem feito relações lá com o Black Lives Matter, tem feito relações aqui no processo do manifesto que a gente lançou, que a Coalizão por Direitos lançou, e o MNU assinou, junto com diversos movimentos sociais e mais 7 partidos da esquerda, o pedido de impeachment do Bolsonaro, o pedido popular de impeachment. O Fora Bolsonaro no MNU é uma pauta de que, para a gente conseguir lutar contra o racismo, é preciso tirar esse governo daí. Porque não existe espaço. Não existe um espaço. É tudo sufocado no governo Bolsonaro. É como se a gente tivesse, durante a ditadura militar, quando o MNU virou e falou que, para haver luta contra o racismo e uma real democracia racial, era necessário a queda da ditadura militar, entendeu? Porque aí a gente teria espaço para poder pautar as nossas políticas e poder avançar. No governo Bolsonaro isso não existe, por isso que a gente também está assinando o pedido de impeachment dele nesse processo que está lá parado. A aristocracia branca está tentando uma saída ali entre eles. Sim. Bom, vamos entrar no atual governo daqui a pouquinho.
Eu queria fazer umas considerações, mas nada muito polêmico, só uns comentários. Você sendo polêmico, Rafael. No começo da sua resposta, quando você falou que tem poucas praças e tal, né? Mesmo que tivesse, né? Que jovem hoje consegue sentar numa praça tranquilo de que não vai ser atormentado pela polícia, né? Ah, sim, sim. Eu, no último período, eu tenho ido muito a Mariana, né? E lá no meio de Mariana tem uma praça maravilhosa que se chamam de Jardim e tem... Em Minas? Em Minas. E eles têm a Batalha das Gerais, uma vez por mês. Mano, a molecada se junta na praça. É tipo, Mariana, sussa, tranquila, entendeu? Você vê, tipo, polícia ao redor da praça inteira. Que eu virei assim, cara, eu nunca vi tanta polícia nesse negócio. Em outros domingos, em outros dias que você vai lá tomar uma cerveja no jardim, tá tranquilo, entendeu? Não tem direito ao lazer mesmo. Não, é bem pesado isso, né? E sobre a questão do desencarceramento também é outra questão que é muito difícil da gente lidar, ainda mais num país que nem o nosso, que tem uma tara social pelo punitivismo, né? Pelo castigo, assim, que é impressionante, né? Tem suas raízes históricas aí, mas se a gente for falar disso agora, vamos ficar até amanhã. Não. Então, vamos tocar para frente um pouco, né? Para a gente poder chegar nessa coisa bizarra que é o governo Bolsonaro, né? Então, voltando um pouco, né? E focando um pouco mais também na luta das mulheres, a gente publicou com você uma entrevista em 2017, logo depois do 8 de março, né? Em pleno governo Temer, em um momento em que os movimentos de mulheres tomavam protagonismo, né, do Fora Temer, né, de fato, né, porque na institucionalidade, com exceção de um ou outro personagem, ninguém se preocupou em tirar o Temer. E bom, na ocasião você colocou, né, a importância de um movimento de mulheres, né, no enfrentamento a um conservadorismo que crescia. E que a gente viu aonde chegou, né, digamos assim. Então, a partir daí, queria te fazer 3 perguntas, mas que são 3 perguntas que eu acho que as respostas delas se completam, né? Que é o seguinte: como que, na sua opinião particular, esse conservadorismo foi sendo construído e se expressa hoje, né? Qual a importância do feminismo, né? Não naquele momento que já tem a entrevista, né? Mas hoje, né? Junto, né? De todos os movimentos antifascista, antirracista, né? No enfrentamento do bolsonarismo, né? E como se construiu essa luta, especialmente daquele momento para cá? Então, bem, em 2017 a gente não estava antevendo o final do mundo que estava por vir, né? A gente ainda achava que Bolsonaro era uma grande piada de mau gosto da direita, como pré-candidato à presidência, não estava colocado uma pandemia de níveis onde a gente só tinha vivido no começo do século passado, né? Então, mas querendo ou não, as coisas que a gente já antevia ali no governo Temer, elas também pavimentaram espaço para o bolsonarismo. Porque se a gente for pensar, qual é o espaço onde o bolsonarismo vai agregar, vai encontrar o seu quinhão? O acordo com as grandes lideranças, e aí que eu quero deixar muito nítido que não é com a religião evangélica, mas com grandes lideranças da religião evangélica que historicamente se aliam aos poderosos e negam, inclusive, os direitos do próprio povo que se diz representar, né?
Eu acho que essa distinção ela é muito importante, porque hoje nós temos, tipo, resistência se formando junto aos evangélicos que diz o que o Malafaia fala, diz o que todos esses grandes falsos profetas aí, que são chamados de falsos profetas aí, colocam. Acho que é importante. Mas ela pavimenta isso, né? Como é que a gente conseguiu, naquele momento eu falei, como a gente entrou com o Temer no poder? Da onde veio essa movimentação? Porque o PSDB sempre teve onde o PSDB está. Perdeu força pra caramba com o golpe. A gente precisa também localizar isso. A tática política do PSDB com o golpe colocou eles no ostracismo porque abriu uma via expressa para um setor muito conservador da sociedade, não só conservador, um setor retrógrado da sociedade, né? Que queria disputar o poder e não mais estar no centro onde é mandado a fazer as coisas. A gente já tinha vivido isso com o Cunha. Cunha era do baixo clero da política, o Cunha não era do alto clero, laureado, filho de político, aristocrata, dono de terras. Não, o Cunha era do baixo clero da política, sempre teve em governo, estava no governo Collor, Telebrás, foi para o processo lá do Rio, etc, etc e tal, né? A gente já tinha vivido isso e com o Bolsonaro a gente vê a ascensão efetivamente de um baixo clero, e esse baixo clero que foi por muito tempo se utilizado no processo de governabilidade, ele não era inócuo, ele tinha ideologia, ele tinha projeto de poder e ele tem compreensões que são de destruição, inclusive, do Estado liberal, né? E eu acho que essa compreensão é muito importante, inclusive. Eu acho que nisso ele vai se expressar não apenas num desdém com a vida de mulheres LGBTs, negros e indígenas. Isso a gente vai ver, por exemplo, Mandetta, que todo mundo batia palma e que, assim, foi um bom ministro da saúde porque o nosso presidente era o Bolsonaro, mas o Mandetta queria acabar com a CESAI. Bem colocado. Queria acabar com a saúde da população indígena. Nós demoramos a ter uma resposta para a pandemia, para a população indígena, inclusive por conta disso. Isso precisa ser lembrado. O plano, primeiro, do Mandetta não ia pensar questões do ponto de vista raça e etnia, sendo que, quando a gente vê quais eram as comorbidades que ali primeiro se desenhavam, e vendo os relatórios SUS, isso, aquilo, outro, você vai ver quem é que mais tem pressão alta nesse país, quem mais sofre com problemas cardíacos, anemia falciforme, etc, etc, está no serviço público de saúde. É a população negra. Isso é dado estatístico. Isso é fácil de se levantar para virar assim, pô, mano, a maioria de quem vai morrer tá aqui. É preto, é mulher, é indígena, e eu preciso então dar uma resposta primeiro para isso, porque quando chegar aí vai dar merda, entendeu? Vai morrer muita gente. Não foi feito isso. Novamente, o Mandetta foi um bom ministro da saúde porque nós temos o Bolsonaro como presidente. Quando a gente vai fazer a comparação, até um conservador é muito melhor do que um kamikaze, entendeu? Isso eu acho que é importante. Então, eu acho que se expressa desse jeito. A outra forma como se expressa, Damares, não tem como a gente lidar apenas como uma figura alegórica do governo, porque ela não é uma figura alegórica do governo. A forma como ela fala, infantilizada, isso e aquilo outro, é uma tática, é uma forma de comunicação para poder, no Tati Bitati, dizer que se comunica de forma popular com quem a esquerda, os movimentos sociais nunca quis, o movimento feminista nunca quis se comunicar. E sabe passar... Quando ela vira e fala que homem nasceu para proteger as mulheres numa pretensa campanha de combate à violência contra a mulher, demonstra aí o seu conservadorismo e aí o seu reacionarismo. Porque não vai compreender que nessa estrutura que a gente tem, e com o advento da pandemia, os homens acham que são donos das mulheres, donos dos seus filhos,
Não à toa a gente tem aumento da violência, né? Fora, se a gente for contar as retiradas de direito e retirada de investimento, o problema do Enem para a população jovem, negra e indígena, acesso à internet, isso tudo vai localizando o que é esse processo do conservadorismo e da fascistização do governo mesmo. Eu falo fascistização para dialogar com o setor dos movimentos sociais e da esquerda que não acham que é necessariamente um governo fascista, mas assim, a minha avaliação pessoal é que sempre foi, dava para a gente perceber isso logo quando ele surgiu, né? Sim, exato. A outra coisa eu acho que não teríamos os processos que a gente tem agora de enfrentamento ao bolsonarismo ao meio dessa pandemia se não fossem o processo do ele não em 2018. Mesmo que o movimento feminista esteja organizado nas ruas, nos últimos atos, etc. Você tem mulheres, mas mulheres que estão no movimento negro, mas que também atuam no movimento feminista, isso, aquilo, outro. Sim. Mas não haveria esse espaço se em 2018 a gente não tivesse tido ele não, em especial aquele primeiro do primeiro turno, porque muita gente da esquerda por aí, inclusive, entendeu? Vira e fala que não, o ele não ajudou a eleger o Bolsonaro. As pessoas esquecem que naquele mesmo final de semana que a gente estava na rua com 500 mil pessoas, aqui em São Paulo, no Largo da Batata, o Bolsonaro estava fechando acordo com os líderes das grandes igrejas evangélicas, da Assembleia de Deus, com o pastor Malafaia, etc., para entrar e fazer campanha política dentro dos cultos, que é ilegal, né? E querem jogar para a mobilização massiva das mulheres que sempre viraram e disseram não, desse jeito não vai, tem que ir para a rua e dizer que não dá, e juntando inclusive naquele momento a gente conseguiu juntar mulheres que apoiavam campanhas políticas diversas na rua e afim, entendeu? Sim. Teria eleito o Bolsonaro no primeiro turno e ele seria mais forte agora. Com a retórica da austeridade, concordo plenamente. Aplicar uma economia liberal de Guedes. Foi isso que fez o Luciano Huck votar no Bolsonaro, apoiar o Bolsonaro. Isso precisa ser dito, né? Só ele, né? Não só ele. Se as mulheres, no 8 de março de 2019, voltamos às ruas para dizer que nós não reconhecemos Bolsonaro como presidente, juntando mulheres feministas, mulheres do movimento negro, antifascistas, anarquistas, estávamos na rua novamente, indígenas, falando, o projeto não tem como a gente negociar com o Bolsonaro porque é um projeto de morte. Exato. Né? E agora, no começo do ano, a mesma coisa. O último ato que a gente teve no Brasil inteiro, inclusive teve um manifesto que fazia muitos anos que a gente não tinha um manifesto nacional de todos os 8 de março, das organizações que estavam em toda a organização de 8 de março pelo país, né? Juntar e fazer um manifesto de virar, tá acabando com a política de combate à violência, a nossa vida só está mais precarizada, teve EC 95, isso, aquilo, outro, basta de Bolsonaro, não dá mais. Foi esse o tom que abriu o ano de 2020 no que a gente chama de... Porque sempre se coloca, né, que o 8 de março abre o calendário das manifestações dos movimentos sociais. A minha sensação é tipo como se fosse um carro abrir alas no carnaval, quando não é bem isso, entendeu? Mas assim, foi a primeira grande manifestação e a gente no Brasil inteiro virou assim, não, são mulheres contra o Bolsonaro, a gente está aqui se colocando contra a agenda política e econômica desse governo. Então, eu acho que se não tivesse tido esse processo, a gente não estaria agora numa discussão mais qualificada, inclusive nas ruas, sobre o que é a violência policial e uma série de coisas. Até porque a gente fala movimento feminista não está na rua, mas dentro do processo dele da marcha de mulheres negras para cá, nós temos visto cada vez mais um protagonismo de mulheres negras no movimento feminista. Então, pode não necessariamente estar as organizações mistas do movimento feminista, mas a gente vai encontrar
em cada mobilização, articulação e afins, mulheres negras que dialogam com o movimento feminista, que dialogam no movimento negro, estão à frente de articulações e dos debates políticos, né? E isso assusta também muito na articulação política, porque esse sempre foi um espaço muito do homem, né? Dos grandes companheiros de esquerda maravilhosos, mas na hora que a gente aparece para virar e dizer, não, a gente vai por aqui, eles, não sei o que mais, isso aí é identitarista. Não, não é. Calma. Exato. Eu acho que tem algumas desonestidades intelectuais da parte de muitos companheiros nesse sentido, né? Porque uma coisa é a pessoa não concordar com o que você está propondo numa situação X ou Y e te falar, olha, eu acho que não, por causa disso e daquilo. Outra coisa é já chegar e te colar um rótulo identitarista, não serve, né? Para jogar fora a discussão, né? Sim. No próprio movimento feminista, no movimento negro, há muita discussão sobre quem são os mais identitários, os menos e afins, mas a gente se reconhece, a gente sabe quais são as violências que a gente acaba sofrendo, entendeu? E é muito moralista virar e colocar a crítica à questão da representatividade. Eu acho que representatividade por si só baste, eu acho que é necessário um programa político que localize o enfrentamento do racismo estrutural, do machismo, como parte fundamental do enfrentamento ao capitalismo, né? Eu sou uma pessoa anticapitalista, mas isso não significa que é possível, nesse exato momento, a gente achar que quem consegue vocalizar melhor esse programa é uma pessoa branca. Sim. É preciso é preciso. Eu acho que Marielle, a semana passada eu estava falando isso. Não tem como a gente falar sobre qualquer desdobramento político e de participação de mulheres na política, seja ela institucional, seja de movimentos sociais, se a gente não localiza a execução da Marielle Franco. Exato, até comentar isso por causa do seguinte: você pega uma outra figura do pessoal mesmo, que é o Freixo. Fez denúncias de milícias e o caramba. E por que não executaram ele e executaram ela, né? Então, e o Freixo teve que sair do país um tempo de tanta ameaça que ele sofria. O Freixo até hoje não pode. Eu acho que é importante localizar que. Não estou desmerecendo o Freixo. Não, é porque muita gente usa esse argumento para desmerecer o que o Freixo faz. Polêmica com o Freixo, isso e aquilo outro, mas assim, o que ele fez na CPI das milícias, o debate que ele faz sobre segurança pública, o enfrentamento que ele faz aos poderosos e afins no Rio de Janeiro, a gente pode haver uma outra discordância, mas assim, incomoda e ele já foi. Mas é isso. Por que a bala atinge a parlamentar que amava mulheres, favelada, preta e socialista? Exato. É complicado. Eu acho que é isso. É a gente entender que um programa e um projeto político também se expressa com seu próprio corpo. E que esse enfrentamento numa sociedade onde... Vamos pegar os dados. Está muito se debatendo agora uma nova reforma política de assentamento nas casas legislativas, etc, etc, né? Vamos pegar quantos parlamentares negras de esquerda existem nesse país? Sim. Mulheres. E o pior é porque é o seguinte, é nada, mesmo na direita, sabe por quê? Porque o financiamento privado de campanha e os homens acham que as mulheres são piores para fazer política. Isso está expresso naquele debate que a gente teve. A gente teve esse debate em 2011, na primeira proposta de reforma política do Senado, lá atrás, entendeu? Então, se a gente não... Eu acho que... Não à toa que, por exemplo, a gente elegeu 3 assessoras da Marielle, a deputadas estaduais no Rio de Janeiro, né? Que continuavam a luta. A gente elegeu a Erika Malunguinho aqui. A gente elegeu a Áurea Carolina. E quando eu falo a gente, não só o PSOL, eu estou falando do movimento negro, porque são figuras que estão no PSOL, mas que têm referência, são referenciadas
importantes no movimento negro, né? Nós tivemos a eleição da Olívia Santana na Bahia. Na Bahia, a primeira vez que tem uma deputada negra na Alba. Olha o que é isso. Tem a ver com isso, tem a ver com o que aconteceu. E a gente não vai ter uma resposta política, seja do ponto de vista do movimento social, seja do ponto de vista da política institucional, se a gente não levar em conta isso, né? Não dá para virar e ter um debate moral junto à esquerda de que isso tudo é identitarismo, que não faz parte de um programa revolucionário, mas também a gente não pode ser ortodoxo a ponto de não verificar o que é a morfologia da classe trabalhadora brasileira, de quem é a maioria dessa classe,